sobre Rogério Ceni, tem a matéria do Massa aí, Guito? Vamos colocar na tela, né, a matéria do Jornal Massa, confirmando a informação que foi divulgada em primeira mão pelo Benjamin Bach. A matéria é assinada pelo Santiago Oliveira, em meio à pressão da torcida, Bahia sonda Rogério Ceni. O tricolor de aço está atento ao mercado da bola e observando a situação da equipe. O técnico Rogério Ceni foi sondado pelo Bahia. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Benjamin Bach e confirmada em apuração conjunta do Portal Massa, com o canal Sou Mais Bahia. Alô Barbaço, alô Vitor Torres, em meio de uma fonte próxima ao treinador. Em meio à pressão da torcida para o time sair da situação desconfortável na tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia parece procurar uma alternativa para o comando técnico da equipe, que hoje está no comando de Renato Paiva. O esquadrão se encontra na zona de rebaixamento, e tudo mais. Bom, o que é que eu posso trazer de contextualização dessa informação confirmada pelos companheiros do Massa e por Barbaço e Vitor Torres? O que está segurando o Renato Paiva no Bahia, isso é informação, é o pessoal de Manchester. Aqui dentro, até o próprio Cadu Santoro não está satisfeito com o trabalho de Renato Paiva. Mas Manchester insiste na manutenção do treinador. Até quando? Não sei. Mas há um desgaste interno e há muitos questionamentos aos métodos de trabalho de Renato Paiva. Né? Bom, sobre o Rogério Ceni, o que é que eu consegui apurar com as minhas fontes? Rogério Ceni já esteve apalavrado com o Bahia quando era treinador do Fortaleza. A minha fonte não conseguiu precisar qual foi o período exato, né, deste acerto verbal. Isso, obviamente, na era pré-SAF. Belintani e Rogério Ceni têm um elo. Um amigo próximo em comum, que é o Pitombeira. O Pitombeira, empresário, agente de futebol, muito próximo de Belintani, inclusive foi o cara que intermediou as conversas entre Belintani e o City no início das negociações para a SAF. Ele tem uma história muito íntima ligada ao São Paulo. Ele trabalhou no São Paulo, ele foi preparador físico do São Paulo, e lá ele estreitou laços com Rogério Ceni. Então, foi o Pitombeira que fez essa ponte para Rogério Ceni vir para o Bahia, enquanto ele ainda era treinador do Fortaleza, diante de todo o sucesso que ele obteve lá. Por que não veio? Porque, na ocasião, o Bahia não quis pagar a multa rescisória de R$1 milhão. Né? Ou seja, o Bahia já abriu negociações com o Rogério Ceni no passado recente. Guilherme Belintani continua nos corredores do CT Evaristo de Macedo. A gente não sabe com que nível de influência, mas tem uma influência. Inclusive, recentemente deu declaração antes do jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, lá na Arena do Grêmio, diante daquela indefinição se o jogo aconteceu ou não. Então, quer dizer, existe este elo atual entre Rogério Ceni e o Bahia. Ao contrário dos companheiros, eu não consegui confirmar se de fato reativaram esse contato, mas eu confio na apuração do Sou Mais Bahia e do Jornal Massa. Estou trazendo aqui só o histórico de que não é a primeira vez, não seria a primeira vez que o Bahia pensa em Rogério Ceni como treinador. O que é que eu acho, né, de uma possível vinda do Rogério Ceni? Rogério Ceni tem
várias ressalvas, vários motivos para a gente ficar ressabiado e desconfiado. Principalmente o relacionamento difícil que ele tem de vestiário, né? Teve confusão no Cruzeiro, teve confusão no Flamengo. Os jogadores do São Paulo chegaram a se reunir para que ele saísse, e foi um dos motivos que culminaram na demissão dele do São Paulo, agora, se não me engano, no mês de abril. Mas, inegavelmente, é um treinador, na minha opinião, com muito mais capacidade de fazer o Bahia reagir do que Renato Paiva. Que é um cara que não consegue fazer o Bahia ganhar, é um cara que está tendo a sua liderança questionada internamente, ao contrário do discurso público dele, de que tem o elenco na mão e que os jogadores estão fechados com ele. Vocês vão ver aqui, quando a gente falar da situação do embate dele com Vitor Hugo, que as coisas não são bem assim, como ele fala nas entrevistas coletivas, né? É claro que também há questionamentos ao estilo de jogo de Rogério Ceni, que é um técnico de ideias ofensivas, mas que é um técnico que muitas vezes, por conta desse idealismo, abre mão de um pragmatismo necessário para você conseguir uma sequência de resultados para fortalecerem ele no cargo, né? É uma crítica que se fez muito lá na imprensa especializada paulista, principalmente nessa última passagem pelo São Paulo. Um cara que tem 2 trabalhos de muito destaque, no Fortaleza principalmente e no Flamengo. O problema é que é o seguinte: no Bahia ele não vai ter a qualidade técnica que ele tinha disponível no Flamengo, e no Fortaleza, já falei isso aqui, ele não vai ter o tempo que ele teve de praticamente 1 ano e meio para formar uma identidade de grupo para encarar um campeonato brasileiro, né? Porque quando ele assumiu o Fortaleza estava na 2ª divisão, ele faz no primeiro semestre estadual, Copa do Nordeste, aí ganha a Série B com muita autoridade, ainda tem uns 4 meses para preparar o time nesse cenário de menos competitividade no ambiente regional, e aí, né, já com as bases da sua filosofia de trabalho muito bem fundamentadas no Fortaleza, ele faz um campeonato brasileiro de muito destaque para um time que estava voltando da 2ª divisão, inclusive consegue a primeira classificação do Fortaleza para uma competição internacional, a sul-americana. Então, se você me perguntar, Darino, é o seu nome ideal? Não é. Mas eu acho uma escolha que traria mais perspectivas do que o que Renato Paiva tem apresentado, ou melhor, tem deixado de apresentar. Senta o dedo no like aí, ativa as notificações, inscreva-se. Quero saber a sua opinião sobre Rogério Ceni no Bahia.